Oi, som. Então, boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Então, louvado seja Deus, por você, por cada um de nós ter chegado até aqui à casa do Senhor. E nesse momento nós vamos estar orando, clamando, pedindo as bênçãos de Deus, para que o Senhor venha assim nessa noite se agradar do meu e do nosso culto ao Senhor, Então, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, Pai querido, Deus, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos por esse dia, por estar aqui, Deus, na tua casa, Deus, pela vida de cada irmão que chegou até aqui. E recebe, Deus, recebe sim, Deus, o nosso louvor, Deus, a nossa adoração. E nos dá, Deus, um coração cheio de gratidão, cheio de louvor, Deus, a ti, ao Senhor. Clamamos, ó Pai, pedimos por essa noite, Deus. Clamamos sim, Deus, pela palavra, Deus, que vai ser ministrada, pelos louvores. Recebe sim, Deus, a nossa adoração, Deus. E não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, Deus, ao teu nome da glória. E clamamos sim, Deus, por essa noite, Deus, fala conosco. E que o Senhor também esteja abençoando, Deus, que segundo a tua vontade, Deus, venha ser uma noite de salvação, de libertação. Que pessoas venham se converter, Deus, a ti. Nós clamamos, ó Pai, pedimos que o Espírito Santo, Deus, venha convencer pessoas do pecado, Deus, da justiça e do juízo, Deus. Nós pedimos, ó Pai, clamamos a ti, Deus. E nos ajuda, Deus, nos orienta. Pedimos aqui também o auxílio, Deus, a ajuda, a iluminação. Sim, Deus, do teu Espírito Santo, Deus, em tudo, Deus. Nós agradecemos e oramos, sim, Deus, no nome do teu Filho, Deus, do teu Filho Jesus. Amém e amém. Então nós vamos continuar, vamos dar início, nessa noite. Vamos louvar ao Senhor com Pai Nosso, Então, como nesses dias a gente tem ouvido sobre oração, Vamos estar louvando a Deus também através desse cântico, orando ao Senhor, Pai Nosso. Santificado é o teu nome, venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. Teu reino
sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Amém. Aleluia. Então a palavra do Senhor também nos diz: o teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, santo em todas as suas obras, né? Salmos 145, versículo 13, né? Então vamos louvar a Deus com teu reino. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, Jesus. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Tua igreja, teu reino, teu reino. A tua igreja te adora. Amém. Aleluia.
nós vamos estar abrindo a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 53. Livro de Isaías, capítulo 53. Então, livro de Isaías, capítulo 53. Amém? Então, livro de Isaías, capítulo 53, diz assim: Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhando-no para mais nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reportávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe que a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, convido o pastor Irani. Boa noite, irmãos. A preciosa graça do Senhor Jesus seja com todos. Eu quero convidar à frente os diáconos. Nós passaremos a celebração da ceia do Senhor. Mais uma vez eu convido os amados a tomarem suas Bíblias, e desta feita para a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. A partir do versículo 23, a palavra do Senhor nos diz assim, em 1 Coríntios 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo,
come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco. Que Deus aplique esta porção da sua palavra em nossos corações. Uma vez por mês, em nossa igreja, temos o costume de ser o primeiro domingo do mês. Nós separamos esse tempo para considerarmos o sacrifício de Cristo no Calvário. É, pois, um momento que tem um aspecto retrospectivo, porque remontamos a nossa mente ao sacrifício que Cristo realizou no Calvário, no meu lugar, no seu lugar, morrendo para que tivéssemos vida, sendo traspassado por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Tal análise nos conduz também a um aspecto introspectivo, quando olhamos para o íntimo do nosso ser, e devemos expressar ações de graças por tão grande salvação a nós ministrada. A ceia também possui um aspecto de prospecção. A palavra do Senhor diz que quando celebramos a ceia, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, a celebração da ceia é um momento em que expressamos ações de graças pela salvação que em Cristo foi ministrada. É um momento que retrospectivamente remontamos a nossa mente ao Calvário para considerar o sacrifício feito em nosso lugar. E é um momento em que analisamos o nosso próprio coração quanto à nossa atitude diante desta salvação que a nós foi ministrada. No contexto desse texto que nós fizemos a leitura, o apóstolo Paulo está dirigindo uma dura exortação à igreja de Corinto, em decorrência de esta está envolvida num senso de irreverência por ocasião da celebração da ceia do Senhor. Havia no meio da igreja aqueles que não estavam considerando as implicações oriundas da celebração da ceia. Quando eles deveriam remontar a mente ao Calvário e considerar o sacrifício de Cristo, eles estavam aproveitando a oportunidade para encher a barriga e se alimentarem. Outros haviam que estavam se embriagando por ocasião de participarem do vinho. O apóstolo Paulo então os repreende, dizendo: se alguém tem fome, coma em casa. Paulo repreende eles e aponta para as consequências oriundas da irreverência daqueles que participavam da ceia de forma indevida. Paulo usa um eufemismo, uma suavização de linguagem, para dizer que naquela congregação havia muitos fracos e não poucos que estavam dormindo, isto é, que haviam morrido por participarem da ceia indevidamente. Assim, esses elementos não dão vida. Na verdade, temos vida em Cristo e por isso participamos da ceia, considerando o pão como sendo o corpo de Cristo e então o vinho como sendo o seu sangue vertido em nosso favor. Mas esse pão e esse vinho que não dão vida, porque vida está em Cristo, tiram a vida daqueles que não consideram sua própria vida na presença do Senhor. Por isso Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Esse não é um momento de olharmos para o lado e saber quem vai participar ou não. Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Portanto, esse é o momento que você deve consultar o seu coração. Baixe sua cabeça, se você precisa pedir perdão, clame ao Senhor por isso e participe da ceia do Senhor em liberdade, em comunhão com o Senhor, de modo que você não seja impedido de participar desta celebração que é a ceia do Senhor. Soberano, eterno Deus, nós agradecemos, Pai Celestial, por tão grande salvação que a nós foi ministrada por meio do sacrifício de Jesus no Calvário. Senhor, muito obrigado pela dádiva, obrigado pela sua graça, pelo seu amor a nós ministrado na cruz. Nós somos hoje sabedores que não foi mediante coisas corruptíveis como ouro ou prata que fomos resgatados do fútil procedimento que nossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue como de um cordeiro sem mácula. Obrigado, Senhor, por levar sobre si a nossa culpa, por teres sido traspassado por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades.
Obrigado, Senhor, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Obrigado, Senhor, que o Senhor ache em nós vidas consagradas. Participamos, ó Deus, deste momento de celebração, reconhecendo a nossa miserabilidade, mas contrastando a mesma com a riqueza e abundante graça do Senhor, capaz de ministrar o perdão, de restaurar a nossa comunhão contigo e nos dar a liberdade de celebrar a salvação que em Cristo nos foi dada no Calvário. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por estes elementos que serão servidos. Obrigado porque somos cientes das suas implicações. É um memorial que estamos realizando, remontando a nossa mente ao Calvário, considerando o íntimo do nosso ser à luz do sacrifício de Cristo. E também em aspecto de prospecção, nós almejamos aquele dia quando adentrarmos as portas da eternidade e formos servidos pelo Senhor. Muito obrigado por tão grande salvação. No teu nome, Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e graças a Deus. Devem participar da ceia aqueles que são crentes em Jesus, estão em comunhão com Deus e em comunhão com a igreja. Se você não é membro desta igreja, mas está em comunhão com a sua igreja, em comunhão com o Senhor, você também é convidado a participar da ceia do Senhor nesse ato de celebração. Os diáconos vão distribuir os elementos e à medida que você vai recebendo, por favor, queira esperar até que todos sejam servidos para participarmos juntamente. Enquanto isso, o Ministério de Louvor estará entoando um cântico para a distribuição dos elementos. Vinde então e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías capítulo 1, versículo 18. Fonte carmesim, nós vamos louvar a Deus.
Então nós vamos estar louvando a Deus com nada além do sangue, né? E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Amém? Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue, e nos lava.
Alguém que participaria deixou de ser servido? O versículo 23, aqui em cima tem alguém? Por favor. Irmão Zanildo? Já está aí? Ok. O verso 23, o apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo partido, deu graças, dizendo: isto é o meu corpo, que será dado por vós. Comamos o pão. Graças te damos, soberano Senhor, por teres levado sobre si a nossa culpa e intercedido pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor, por suportar a terrível cruz que a nós era devida. O Senhor tomou para si, levando sobre si o nosso pecado, de modo que o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Imprime, Senhor, essa imagem em nosso coração. Desvenda os nossos olhos para estimarmos em honra o sacrifício do teu corpo em nosso favor, morrendo para que tivéssemos vida. Agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. O verso 25 afirma que, semelhantemente, depois de haver ceado, ele tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova e eterna aliança. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Tomemos o cálice. Graças te damos, Senhor, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Muito obrigado, Senhor, porque aos olhos do Senhor temos vestes mais alvas do que a neve, porque fomos lavados pelo precioso sangue como de um cordeiro sem mácula. De fato, Senhor, obrigado pelo que a sua palavra diz, que não foi por meio de coisas corruptíveis como ouro ou prata que fomos resgatados, foi por meio de um sangue precioso como de um cordeiro, o sangue de Cristo Jesus. Nós te louvamos, Senhor, nós te engrandecemos, nós te exaltamos, porque nada além do sangue foi o preço pago pela nossa salvação. Nós agradecemos por isso e nos alegramos em sua presença, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Enquanto o Ministério de Louvor entoará o próximo cântico, os irmãos vão recolher os cálices da ceia. Pode deixar no banco? Okay, os diáconos estão dizendo, podem deixar no banco, que posteriormente eles vão recolher, tá bom? Nós queremos dar as boas-vindas a você que é nosso visitante, dizer que é um imenso prazer ter você entre nós. Seja muito bem-vindo à nossa igreja, à nossa família da fé. Aqui, de fato, somos uma família, família de Deus. O nosso propósito é honrar e glorificar a Deus, fazer discípulos de Jesus por meio da pregação da sua palavra, servir uns aos outros e viver em amor. O nosso desejo é que você volte em outras oportunidades e nossa oração é que um dia você também seja parte integrante desta família de Deus que tem como propósito glorificá-lo. Nós queremos dar alguns recados a você que é nosso visitante, dizer que se você deseja compartilhar um pedido de oração, ao término do culto você pode fazer isso, indicando alguém que está próximo a você, ou mesmo conversando com o pastor. Se você deseja uma visita em sua casa, você pode também nos solicitar, ou se você quiser aprender mais da palavra de Deus por meio de um curso bíblico totalmente gratuito, será um prazer chegar até a sua casa e ministrar a palavra do Senhor. Se desejar conversar com o pastor, será um prazer receber você ao término do culto para quaisquer dúvidas, esclarecimentos que você deseje, tá bom? Seja muito bem-vindo, você que é nosso visitante. Comumente nos reunimos aqui na quarta-feira em nosso culto de oração e meditação na palavra do nosso Deus, quinta-feira às 19h30. E estamos com uma série de mensagens intitulada Aprendendo a Orar com a Vida de Oração de Jesus. Tivemos um bom número de irmãos aqui na última quinta, mas sabemos que temos muito mais irmãos que não estiveram aqui
e que você precisa estar junto ao povo de Deus para clamar, para pedir a Ele graça, para apresentar a Ele as suas necessidades e a necessidade do povo de Deus. Quinta-feira, às 19h30. O próximo aí, Jefferson, obrigado. No domingo, 9 horas da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical. É uma oportunidade de aprendermos e de crescermos. A palavra do Senhor diz em 2 Pedro 3, verso 18, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu e você precisamos estar em constante e contínuo crescimento, e a escola bíblica dominical é, pois, esta ferramenta para proporcionar conhecimento que lhe dará maturidade e um melhor relacionamento com Deus e com o seu próximo. No domingo à noite, às 18 horas, um culto semelhante a este, até o dia que o Senhor nos permitir. Se porventura você chegar aqui um dia e a porta estiver fechada e poucas pessoas na frente, esperando, e não estivermos aqui, saiba que nós estaremos cultuando na eternidade. E será um privilégio maravilhoso para nós enquanto igreja. A você que é da igreja, participe do nosso grupo de WhatsApp para comunhão e comunicação. Tem sido uma ferramenta para nossa comunhão, para nossa comunicação, os avisos que nós compartilhamos lá, pedidos de oração, ações de graças, oferecer uma porta de emprego, ou vender um item, coisas que nós podemos desfrutar na comunhão da família da fé, anunciar um serviço, certo? Então você pode pedir para participar do grupo de WhatsApp IBF Cristo é Vida Oficial. Lembrando a alguns que o antigo grupo de WhatsApp está desativado e esse é um novo grupo que nós fizemos e só participam desse grupo aqueles que solicitam a participação. A ideia é não colocar ninguém que não se disponha para isso. Então, se alguém está no grupo, você conhece alguém que está no grupo, pode solicitar para encaminhar o seu número, ou pode procurar Marquinhos, as mulheres podem falar com Dalvanise, alguém que tem conhecimento e pode adicionar você ao nosso grupo de WhatsApp, tá certo? Deixe-me compartilhar com os irmãos, esta semana nós estaremos em planejamento. Primeira leva de planejamento para esta semana, então preste atenção para o dia do planejamento do seu departamento. Na terça-feira eu me reúno com a superintendência da escola bíblica às 19 horas e às 20 horas com o departamento infantil. E um vai complementar o outro nessa reunião. Na quarta-feira eu me reunirei às 19 horas com o Ministério de Casais. Por favor, os irmãos que fazem parte desse ministério, lá no gabinete pastoral, lá na nossa casa, às 19 horas. A sociedade feminina, naquele mesmo dia, só que às 20 horas. Liderança da sociedade feminina, lá em casa, gabinete pastoral. A sociedade masculina, nós estaremos reunidos na quinta-feira, após o término do culto, 9 horas, eu estarei reunido com a sociedade, ou a liderança da sociedade masculina. O conselho missionário, na sexta-feira, às 19 horas, reunião com o conselho missionário. E o Ministério de Louvor, no domingo, às 8 horas da manhã, certo? Então, aquele momento que antecede a escola bíblica, domingo, 8 horas da manhã, nós teremos reunião com o Ministério de Louvor. São esses os avisos da semana, esses avisos serão repostados no nosso grupo de WhatsApp, caso você esqueça de algum deles, tá bom? Esse agora é o momento de dízimos e ofertas, a palavra do Senhor diz, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Dizer aos irmãos que, a partir de hoje, nós vamos depositar os nossos dízimos e ofertas, não obrigatoriamente, você ainda é livre para colocar lá atrás, mas preferivelmente, deposite seus dízimos e ofertas aqui à frente. Qual é a razão? Você já atentou nas Escrituras do Antigo Testamento, como Deus usa de forma didática o exemplo, o modelo, para ensinar aos filhos? Já observou o aspecto das festas judaicas e também a Páscoa? Como as crianças, contemplando o exemplo, haveriam de perguntar aos seus pais por que isso era assim, e os pais teriam a oportunidade de ministrar ao coração dos filhos? Bem, nós queremos abençoar a vida dos nossos filhos por meio do exemplo. Então, se você pode, não é obrigado, pode depositar o seu dízimo lá atrás se você quiser,
Mas se você entende que pode dar um exemplo, um modelo ao seu filho, você pode levantar-se do seu lugar, ou mesmo solicitar ao seu filho que venha e deposite o seu dízimo e oferta aqui à frente, tá bom? Como nós estamos num espaço apertado, na primeira parte da música, os irmãos do nosso lado direito podem levantar-se e virem contribuir. Na segunda parte da música, os irmãos aqui do meu lado esquerdo também podem fazê-lo, para a gente evitar a aglomeração, tá certo? Aos nossos visitantes, não fique constrangido. Essa é uma oportunidade que nós, que servimos ao Senhor, temos para expressar gratidão a Deus pela sua providência em nossa vida, pois reconhecemos que tudo o que temos advém da providência dele para o nosso sustento. E separamos parte desse recurso, por instrução do próprio Deus, para investir na obra dele, para a manutenção da sua obra, para que o nome dele seja glorificado por meio do serviço da igreja. Amém? O Ministério de Louvor estará entoando o cântico. Os irmãos do lado direito, na primeira parte, depositam seus dízimos e ofertas, e depois os irmãos do meu lado esquerdo podem também fazê-lo. Então vamos louvar a Deus com Desperta, igreja. Desperta, igreja, tempo de semear, levar a boa semente, o evangelho anunciar. Desperta, igreja, cumpre a tua missão, glorifica o teu Senhor, proclamando a salvação. Somos nós um povo santo, pertencemos ao Senhor, propriedade exclusiva, com seu sangue nos comprou, nos fez suas testemunhas, aqui em todo lugar, em cada povo, língua e nação, iremos testemunhar. Desperta, igreja, é tempo de semear, levar a boa semente, o evangelho anunciar. Desperta, igreja, cumpre a tua missão, glorifica o teu Senhor, proclamando a salvação. Erga os olhos, veja os campos, muitos temos pra alcançar. Seja perto ou longe, vamos boas novas proclamar. Leva a luz às densas trevas, nada pode nos deter, nem as portas do inferno poderão prevalecer. Desperta, igreja, é tempo de semear, levar a boa semente, o evangelho anunciar. Desperta, igreja, cumpre a tua missão, glorifica o teu Senhor, proclamando a salvação. Glorifica o teu Senhor, proclamando a salvação. Glorifica o teu Senhor, proclamando a salvação. Desperta, igreja. Pastor Irani. Deixe-me pedir ao nosso irmão Erasmo para nos dirigir uma palavra de oração pelas ofertas e dízimos que foram depositados.
Amém. Graças ao nosso Deus. Um velho senhor se dirige à porta da empresa que trabalhou por mais de 50 anos para sair por ela pela última vez. Ele estava encerrando a sua carreira junto àquela empresa. Enquanto ele caminha se dirigindo à saída da empresa, na sua mente o senso de um dever cumprido, de ter contribuído devidamente para o sucesso daquela empresa. Aqueles que são amigos e trabalham com ele ou trabalharam com ele naquela empresa estão comentando: lá vai um homem que dedicou grande parte de sua vida para que esta empresa alcançasse o status que alcançou. Um de seus amigos se aproxima dele, batendo no seu ombro, pergunta: velho amigo, como se sente? E ele então responde: desgastado. O seu amigo ratifica a sua expressão dizendo: de fato, lembro muito bem dos muitos feriados, finais de semana, que você poderia estar descansando, mas usou para investir e fazer dessa empresa o que ela é hoje. Aquele homem diz: sim, eu o fiz e de fato o faria novamente. Valeu a pena todo o esforço, o trabalho incansável que eu realizei investindo nessa empresa. Me considero hoje desgastado, mas olho o fruto do meu penoso trabalho e vejo quanto valeu a pena. Irmãos, como esse homem, existem muitos que gastam suas vidas em prol de uma causa. Alguns gastam suas vidas por uma empresa, outros gastam a sua vida pela música, outros gastam sua vida por um esporte. E então, pensando nisso e resumindo dados bíblicos, tem-se que, na verdade, assim deveria ser a nossa atitude em relação ao reino de Deus. Deveríamos, pois, gastar-nos em prol do reino de Deus. Gastar a nossa vida para a glória de Deus. E a razão disso está no fato de Deus haver nos criado para a sua própria glória. Logo, gastar-nos para ela é, pois, corresponder com o propósito para o qual fomos criados. Fomos criados para a glória de Deus. E nos gastar para ela é, pois, corresponder com o propósito para o qual nós fomos criados. Os termos que as Escrituras apontam e encerram a vida de um crente, de um servo de Deus, neste mundo deixam claro quanto deveríamos ter a perspectiva de nos gastar para Deus, posto que não pertencemos a este mundo. Observe, por exemplo, Filipenses 3, verso 20. O apóstolo Paulo declara que a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o nosso bendito Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Em Gálatas capítulo 6, verso 14, o apóstolo Paulo disse que estava crucificado para o mundo e o mundo estava crucificado para ele. Em Colossenses 3, versos de 1 a 4, Paulo escreve dizendo: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestos juntamente com Ele em glória. Em 2 Coríntios 5, verso 20, o apóstolo Paulo diz que somos embaixadores em nome de Cristo. O que é um embaixador? É a maior autoridade representativa de um país junto ao outro. Esse termo encerra que não somos cidadãos deste mundo, mas pertencemos à pátria celestial e estamos aqui cumprindo uma missão de glorificar o nome do Senhor e de fazê-lo conhecido. Em suma, o próprio Jesus afirma em Mateus capítulo 6, verso 33, que devemos, pois, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça. Eis o propósito que Deus estabeleceu para aqueles que são os seus servos. Assim, irmãos, se temos todas essas exortações das Escrituras, deveríamos, pois, gastar a nossa vida em prol do reino de Deus, na busca por em todas as coisas lhe ser agradável, como Paulo afirma em Efésios 5:10, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então deixe-me fazer uma pergunta a você. Responda no seu coração. Como você está gastando a sua vida? Os dias estão passando
E à medida que os dias passam, mais se aproxima o dia do nosso encontro com Cristo para a eternidade. Mais se aproxima o dia de partirmos, quando a nossa vida terá passado. E a oportunidade de gastar-nos para o reino será findada. Quando isso acontecer, e olharmos para trás, como gastamos a nossa vida nesse mundo? É sobre isso que eu quero ministrar essa noite, gastar-se para o reino, um chamado ao serviço na obra de Deus. Abra sua Bíblia comigo para 2 Coríntios capítulo 12. Eu quero ler apenas um versículo da palavra do Senhor e vou usar para esta mensagem apenas a primeira parte do versículo, mas eu irei contextualizar o texto para uma devida compreensão e aplicação do mesmo. 2 Coríntios capítulo 12, leia comigo o versículo 15. Observe a declaração do apóstolo Paulo. 2 Coríntios 12, verso 15. Se você está próximo a alguém que não possui Bíblia, compartilhe a leitura da palavra. Assim está escrito: eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Somente a primeira parte do texto, novamente: eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Essa é a declaração do apóstolo Paulo. Deixe-me contextualizar você dizendo que o apóstolo Paulo escreve essa segunda carta à igreja de Corinto, uma igreja que ele mesmo fundara, permanecendo ali 1 ano e 6 meses, ministrando a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo se ausenta, escreve uma primeira carta, respondendo questionamentos que essa igreja estava enfrentando, e também exortando os irmãos sobre postura inadequada da parte de muitos dentro da congregação. Nesta segunda carta, o apóstolo Paulo escreve para defender o seu apostolado, o chamado que Deus o fez para exercer o ministério de apóstolo, visto que alguns falsos apóstolos haviam penetrado a igreja de Corinto e estavam convencendo os irmãos de que o ministério do apóstolo Paulo não era verdadeiro, de que Paulo não era chamado por Deus, de que Paulo não era reconhecido por Deus, de que ele não tinha autoridade, e com isso o testemunho do apóstolo Paulo estava sendo minado. Então ele escreve essa carta para defender o seu apostolado, isto é, o chamado de Deus para o seu ministério, porque muitos estavam colocando o seu testemunho em xeque. Então, durante toda a carta, o apóstolo Paulo está apontando para aquelas que são credenciais, que de fato encerram a veracidade do seu ministério. Ao contrário do que aqueles falsos apóstolos estavam apontando, Paulo destaca como seu ministério era veraz por meio dessas credenciais, isto é, por meio de testemunhos que os coríntios poderiam constatar à luz do conhecimento que tinham de quem Paulo era e da natureza do ministério que ele exerceu junto àquela igreja. Aqui no capítulo 12, se você está com a sua Bíblia aberta, Paulo destaca como credencial para de fato ter um ministério verdadeiro, as visões que ele recebera do Senhor. Visões essas que Paulo afirma, os homens não eram dignos de terem tal informação. Paulo diz que ele frequentou ou subiu até o terceiro céu, e ele viu coisas inefáveis que não podem traduzir aos homens. E Paulo aponta para isso como encerrando de fato um relacionamento com Deus, fazendo do seu ministério verdadeiro, o fato de Deus haver confiado a ele tais revelações. Dos versos 11 a 13, você pode observar isso. Em outras palavras, Paulo estava dizendo que o seu ministério era verdadeiramente estabelecido por Deus, e ele aponta como essas visões da parte de Deus eram um privilégio para ele receber. Paulo afirma que para que não se ensoberbecesse diante da grandeza das revelações que recebera, foi-lhe posto na carne um espinho, que ele denomina de mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo em sua carne, para ele não se gabar, para ele não se achar mais do que os outros. Isso trazia a ele a ideia de humildade e de dependência no Senhor. E além disso, Paulo acrescenta o que ele realizou quando esteve no meio da igreja de Corinto. Paulo destaca nesses versículos
13 e seguintes, a sua persistência, os sinais, os prodígios e poderes miraculosos que essa igreja contemplou por meio do seu ministério. Se eles contemplaram tais coisas, como poderiam, pois, colocar em xeque a natureza da veracidade do seu ministério? Como eles dariam ouvidos a esses falsos apóstolos? Então, dos versículos 14 a 18, Paulo informa que tinha o desejo de visitá-los e afirma que, ao fazê-lo, ao visitar os irmãos, ele não seria pesado a eles, no sentido de subtrair deles recurso. E é muito interessante Paulo dizer isso aqui. Observe que Paulo afirma que estava procurando eles e não os bens deles. Está com a sua Bíblia aberta? 2 Coríntios capítulo 12. Dá uma olhada comigo novamente em 2 Coríntios capítulo 12. Observe comigo, verso 12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Por quem que entendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão nesse fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me essa injustiça. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, não vos serei pesado. Mas não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. E então ele afirma: eu de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar em prol da vossa alma. Paulo diz que procuraria eles e não os bens deles. Irmãos, aqui está implícito um princípio que deve ser considerado em um pastor, em um missionário, em alguém que faz a obra de Deus. Interessar-se pelas pessoas e não pelos bens que as pessoas possuem. Eu vou procurar a vós outros e não os vossos bens. Infelizmente, há homens mal intencionados que lançam mão da posição que ocupa como pastores, obreiros, missionários para obter ou subtrair recurso das pessoas. Há pastores que, infelizmente, não estão interessados na alma das pessoas, estão antes interessados nos bens que essas pessoas têm e quanto essas pessoas podem lhes repassar. Eu diria que esses são profissionais da religião, não são ministros do Evangelho, são falsários cujo Deus é o seu próprio ventre, visto que estão preocupados somente com coisas terrenas, como Paulo afirma em Filipenses 3, verso 19. É fato, irmãos, que as Escrituras dizem que quem prega no altar, do altar se alimenta, mas que tais homens usam a sua instrução, ou essa instrução, para alimentarem o anseio por obter recurso das pessoas, para subtrair lucro das pessoas, estão preocupadas em quanto as pessoas podem oferecer e não em seu relacionamento com Deus. E há pastores que fazem isso de forma sorrateira. Aqueles que chegam para alguns irmãos de condição e então expressam um lamento: as coisas estão tão difíceis, eu estou precisando disso e daquilo outro, na expectativa de que tal irmão de condição abra o seu bolso e lhe ofereça algo. Outros o fazem por meio de acepção, dando muito mais atenção àquelas pessoas que poderiam lhe dar algo do que a outras pessoas que não têm condições. Rapaz, ir lá na casa do Francisco, vou nada. Vou lá na casa do doutor Leonardo. Lá em Joabe, que conversa. Eu vou lá na casa do empresário Jefferson em Vitória. Dá atenção à irmã Irani. Não, que conversa. Vou dar atenção à Dalvanice, que é bancária. Aproveitando a oportunidade, irmãos, eu quero dizer que como pastor, eu estou interessado em sua alma, em como está a sua vida com Deus e não no que você possui. Irmãos, eu não tenho um pingo de interesse em saber quanto é o seu dízimo, e ainda que eu presuma que o seu dízimo seja alto, ele não faz qualquer diferença na tratativa que eu terei com você.
seja para dar atenção ao que você necessita, ou seja para uma exortação. O pastor me corrigiu, então eu não vou dar mais o meu dízimo. E pastor, meu dízimo é alto, hein? Vai fazer falta a igreja. Vá para o inferno com o seu dízimo. Porque o meu interesse não é no que você possui, mas em que você tenha um relacionamento correto com Deus. Agora, por que Paulo está destacando isso? Que procuraria os irmãos ao invés dos bens deles. Paulo destaca isso para contrastar a postura dos falsos apóstolos que estavam entre os irmãos de Corinto, minando o ministério e o testemunho do apóstolo Paulo. E Paulo então está destacando aos irmãos a postura inadequada que esses falsos apóstolos tinham, em contraste com ele, que não estava subtraindo dos irmãos qualquer donativo. Paulo diz: eu não serei pesado a vocês como esses falsos apóstolos são, que só estão junto a vocês por causa do que vocês podem oferecer a eles. É isso que Paulo está fazendo, um contraste. Assim, no contraste com esses falsos apóstolos, Paulo afirma o verso 15: eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar ainda mais em prol da vossa alma. Observe, Paulo diz que de boa vontade se gastava, e que se deixaria gastar ainda mais em prol da alma dos irmãos da igreja em Corinto. Sabe por quê? Porque ele entendia que gastar-se para a obra era corresponder devidamente com a natureza do ministério que foi incumbido, pregar o evangelho, e por isso ele se gastava e de boa vontade ainda se deixaria gastar. Essa segunda palavra traduzida nesse texto por gastar diz respeito a esgotar algo pelo seu uso. Fala de usar algo com tanta frequência ao ponto de consumir esse algo inteiramente. Essa expressão traduzida aqui por gastar aparece na narrativa daquela mulher que ficou enferma durante 12 anos, e o texto diz que ela gastou todo o seu bem e não teve condições de ser curada. Essa palavra também aparece naquela passagem em que, quando Jesus repreende aqueles dois irmãos, dizendo: Jesus, vem, reparte os nossos bens, e Jesus diz: quem foi que me fez juiz entre vocês? A ideia de repartir é fazer uma divisão de modo que cada um possa gastar totalmente o que tem. É então nesse sentido que Paulo toma para si, de gastar-se completamente em prol da alma dos irmãos da igreja de Corinto. Então, olhando para essa disposição e boa vontade do apóstolo Paulo, eu pergunto: quantos de nós estão de fato dispostos a se gastarem em prol do reino, a se gastarem pela causa do Senhor? Com essa pergunta eu quero lhe conduzir a uma análise sobre como você está gastando a sua vida, como eu estou gastando a minha vida. Irmãos, como vivemos nesse mundo, de fato indica como estamos gastando a nossa vida. Novamente, Paulo diz que de boa vontade, isto é, com prazer, ele deixaria se gastar. Sabe o que é isso? É visão de reino. Sabe o que é isso? É investir na eternidade. Sabe o que é isso? É o cumprimento daquilo que ele mesmo afirmou em Atos 20, verso 24, quando disse: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contudo que eu complete a carreira de ministrar o evangelho da glória de Deus, para o qual fui chamado. O apóstolo Paulo entendia bem o propósito da sua existência: corresponder com o propósito de glorificar ao Senhor. Então ele considerava que o cerne da vida consistia em concluir a sua carreira, agradando a Deus com aquilo que Deus o chamou para fazer. Sabe, irmãos, como Paulo, Deus também chamou a mim e a você para glorificá-lo. A exemplo de Paulo, Deus nos chamou para vivermos de modo agradável a Ele. Se não como um missionário, mas de outras maneiras, Deus nos chamou para gastarmos-nos para Ele, para viver uma carreira de vida agradável ao seu nome e em sua presença. Aqui eu quero apontar algumas atitudes práticas à luz do que de fato consiste gastar-se para Deus, gastar-se para o reino. Em primeiro lugar, gastar-se para Deus envolve paixão pela glória dele.
Gastar-se para Deus envolve paixão pela glória de Deus. Sabe por quê? Porque alguém só se gasta para Deus quando de fato é apaixonado pela glória dele. Quando de fato tem prazer na glória de Deus. Os que compreendem isso devidamente vão se gastar para Deus. Mas os que não compreendem não se disporão a gastar-se. Antes, vão se gastar para si mesmos, ou mesmo para o prazer de outros, mas não para o prazer de Deus. Para esses, a vida se resume ao âmbito de buscar bem-estar neste mundo. Como se a vida consistisse apenas em estar aqui e trabalhar para ganhar mais e viver melhor. Como se a vida consistisse apenas em realizar os sonhos. E esse é o propósito da vida de muitos. Resumindo esse ponto, você tem paixão pela glória de Deus? Nisso está o alvo de sua vida, em tudo glorificar a Deus. O seu casamento deve ter a ver com a glória de Deus, a sua profissão deve ter a ver com a glória de Deus, a sua paternidade deve ter a ver com a glória de Deus. Tudo o que fazemos e empreendemos deve ter a ver com a glória de Deus, e quando isso é realidade, nós nos deixamos gastar para Ele. Mas em segundo lugar, gastar-se para Deus também envolve abnegação, isto é, um desprendimento com interesses próprios. Aqui, irmãos, eu não quero dizer que devemos ser isentos de interesses. Ninguém de fato o é. Todos nós temos os nossos próprios interesses, mas que esses interesses devem convergir na direção de um interesse maior, que é a glória de Deus. Nesse sentido, não somos meros interesseiros pelo nosso próprio bem-estar. Antes que Deus seja glorificado. Então deixe-me tornar isso em exemplos práticos. Um irmão me pediu conselho sobre uma promoção, ou uma proposta de promoção no seu trabalho. Mas infelizmente, nessa promoção, pela posição que ele iria ocupar, vez por outra ele precisava mentir. Vez por outra ele precisava dar uma enrolada para exercer a sua função. E sua consciência pesada veio conversar comigo. Eu disse: bem, meu irmão, o que a Escritura diz a respeito disso? Ele disse: pastor, eu venho conversar com o senhor, mas eu já sei que isso está errado. E pastor, eu já tenho assentado no meu coração que não vou fazê-lo. Bem, alguém que não quer se gastar para Deus, facilmente diria: ei, eu aceito a promoção, afinal de contas eu vou ganhar melhor, eu terei melhor bem-estar, eu terei uma segurança e estabilidade financeira melhor, então eu não vou deixar essa oportunidade passar. Certa vez eu soube, numa cidade que pastoreei, que a esposa do prefeito, ela era crente, e quase toda semana ela recebia visita de irmãos de algumas igrejas para orar com ela. Mas não pensem que eles iam orar com ela por aspecto de piedade, para fortalecer a fé da irmã ou coisa do tipo. Eles iam lá sob a égide de orar com ela, todavia o que eles queriam era obter favor. Era pedir isso ou aquilo outro, uma influência para um emprego, uma cesta básica, algo do tipo. Eram pessoas interesseiras e estavam usando a oração para subtrair bens e recursos daquela mulher. Também lembro de um irmão que foi convidado para evangelizar em um bairro que era extremamente perigoso. E então esse irmão respondeu dizendo: e pregar naquele bairro? Deus me livre, eu tenho amor pela minha vida. A resposta desse irmão aponta para uma realidade de muitos servos de Deus. Pessoas que valorizam suas vidas demais para se gastarem para Deus. Só têm em vista o seu benefício particular. Novamente, lembre-se do que Paulo declarou em Atos 20, verso 24: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, porque a vida não diz respeito a mim propriamente dito. A vida diz respeito a Deus, que é o nosso Criador. A vida neste mundo não diz respeito a nós propriamente ditos, mas diz respeito àquele que é soberano e nos criou para a sua própria glória. Infelizmente, quantos cristãos vivem intensamente, não se gastando para Deus, mas na busca pelo máximo de prazer nesse mundo.
São pessoas que presumem conciliar a satisfação de seus desejos terrenos, com a vida cristã. Aqui eu lembro de uma cantora de uma banda de forró muito famosa, que teria tomado uma decisão de seguir a Jesus Cristo. Então foi aquele afã, ela deixou então os shows que tinha marcado, mas não demorou muito, e aquela irmã, entre aspas, posteriormente alegou que sentiu falta da fama, que sentiu falta do glamour e, sobretudo, que sentiu falta dos cachês que ela recebia por ocasião de participar das festas, dos shows que ela era contratada. Aquela irmã não estava disposta a gastar-se para Deus, abrindo mão dos prazeres que este mundo proporcionava. O apóstolo Paulo testemunha em Filipenses capítulo 3, dizendo: se alguém presume que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, israelita, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, na lei fariseu. Então ele ocupava uma posição de honra e de status social, mas ele afirma no verso seguinte dizendo: o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para alcançar a Cristo. Paulo estimou em honra o privilégio do conhecimento de Cristo antes do status social que ele possuía, do conhecimento que ele tinha junto à sociedade judaica. Ele considerou como esterco, como refúgio, tudo o que ele era antes, por considerar a preciosidade de conhecer Jesus Cristo. Responda-me, você está disposto a abrir mão de seus interesses particulares como sendo primários, para buscar a glória de Deus? Se você está disposto, saiba que gastar-se para Deus envolve abnegação, é um desprendimento para com interesses próprios, e a abnegação, por sua vez, nos conduz a uma terceira atitude, é que gastar-se para Deus envolve sacrifício. Irmãos, o cerne da abnegação, eu diria, é o sacrifício, isto é, diz respeito a abrir mão de algo que poderia ser usufruído de modo a nos proporcionar prazer, mas um prazer que só envolve interesses próprios e não a satisfação de Deus. Então, diante dessa definição, sacrifício descreve muito bem o sentido de gastar-se para Deus. O que é sacrificar-se? É abrir mão de algo que poderia ser usufruído de modo a me proporcionar um prazer que só envolve meus próprios interesses, a minha própria satisfação e não a satisfação de Deus propriamente dita. Agora deixe-me tornar isso em termos mais práticos. Aqui há pessoas que acordam cedo durante toda a semana para irem ao trabalho. É a sua lida diária. Todos os dias acordam cedo, e então depois de 5 ou talvez alguns 6 dias de trabalho, chega o seu descanso. É o domingo. Você poderia então deitar no sábado à noite e não colocar despertador para o domingo. Talvez você poderia acordar 9, 10 horas da manhã, afinal de contas, você já trabalhou a semana inteira, você já acordou cedo a semana inteira, mas ao invés disso, você levanta-se e vem para a escola dominical. Você poderia usar aquele horário de sábado à noite para estar assistindo Netflix, filmes outros, ou mesmo passeando, mas ao invés disso, você pega uma carona com Doquinha e vai até o povoado. Vai ministrar o evangelho. Aqui entra o sacrifício. É abrir mão de algo que você poderia usufruir, que lhe proporcionaria satisfação, ficar passando de canal, assistindo pela manhã um programa que agrada aos seus olhos, mas você decide fazer a obra de Deus. Mesmo podendo ficar em casa, você deixa a sua casa e vem para a escola bíblica dominical, e assim, você se gasta para Deus. A sua carne quer descanso, mas há uma necessidade na sua alma de ser alimentado pelas Escrituras. E o que você faz? Você levanta. Pastor, eu não fui para a escola bíblica, eu tive que sacrificar a escola bíblica. Por quê, minha irmã? Porque eu tinha roupa acumulada da semana para lavar, pastor. Pastor, porque lá em casa estava uma bagunça e eu tive que fazer faxina.
Pastor, porque a pia estava parecendo o Monte Horebe, de tão grande era a louça que ficou. Então eu tive que ficar em casa para fazer essas coisas e sacrifiquei a escola bíblica dominical. Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte. Não seja negligente com os afazeres do seu lar. Não seja negligente mesmo com o descanso, mas se organize de modo a não deixar de escolher a melhor parte, que é a presença do Senhor, que é aprender da sua palavra. Aqui deixe-me dar uma palavra a alguns maridos da nossa congregação. Infelizmente eu tenho visto muitos maridos chegando ao culto sozinhos, principalmente na escola bíblica dominical. E eu sempre fico perguntando, onde está a costela desse Adão? E por que esse irmão está vindo sozinho? Então a sua esposa diz a você, amor, eu não estou com vontade de ir para a igreja não. E você simplesmente dá as costas e vem sozinho. Você é como aquele irmão que chegou sozinho um dia na igreja e eu disse, meu irmão, cadê a sua esposa? E ele disse, pastor, ela está lá. Disse que não queria vir hoje, o senhor já sabe, né? A salvação individual, ela venha se ela quiser. Meu querido, você é o sacerdote do seu lar. Quando a sua esposa diz, eu não quero ir hoje à igreja, você diz, meu amor, vamos. Eu preciso que você se alimente da palavra. Eu preciso que você cresça em comunhão com os irmãos. Eu preciso que você seja edificada, porque a mulher sábia edifica a sua casa. Então é importante para eu ver você na igreja, minha esposa. É importante para a nossa família. Como você, marido, vem com a consciência tranquila de deixar a sua esposa em casa, ainda que ela esteja realizando afazeres múltiplos. Diga para ela, minha filha, vamos para a igreja. Quando eu chegar eu ajudo você. Mas não vamos deixar, não vamos trocar o que é essencial e principal por questões secundárias. Você se gasta fazendo as coisas de casa. E pouco ou talvez nada se gasta em prol da obra de Deus. Deixe-me dizer a você, Deus pedirá contas a você. Você vê seu filho, sua filhinha dormindo no domingo pela manhã, já é 8 horas, dá 8h30, aí você vai lá e o anjinho está dormindo. Papai não tem coragem de acordar esse anjinho para ir para a escola dominical. É 8h30, deixa esse anjinho dormir mais. Mas na semana de 6 horas da manhã, você grita, acorda menino! O que é isso? Você está se gastando e fazendo o seu filho se gastar para o mundo e se gastar nada para Deus. Deus te pedirá contas. Deus está vendo você ir todo dia para a sua caminhada e não frequentar a escola dominical. Deus está vendo você fazer das tripas coração para sair do trabalho e conciliar trabalho com a academia, que você não perde. Idolatria do corpo. Não, pastor, eu estou cuidando do templo do Espírito Santo. Tem certeza ou isso é uma justificativa para destacar a carnalidade de você ter curvas, ser esbelta em seu corpo e totalmente degenerada em sua alma? Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Você valoriza mais a academia do que a presença do Senhor em oração, mais a academia do que a escola bíblica dominical. Você não cresce na fé, você está atrofiada. É uma mulher que está destruindo a sua casa, que não é submissa, e seu esposo tem melhor prazer de ficar no trabalho do que perto de você, porque é melhor estar no eirado ou num deserto do que estar debaixo de um teto com uma mulher rixosa. Sua chata, sua chaga aberta, mulher amargurada, falta-lhe temor a Deus e querer gastar-se para Ele. Às vezes eu fico observando o olhar de alguns irmãos no culto de oração, cansados, depois de um dia de trabalho, chegam aqui com o olhar pesado. Poderiam estar em casa, em uma rede, cochilando, descansando, poderiam estar assistindo um filme, mas escolhem vir aqui, buscar a presença do Senhor em oração.
se fortalecer na presença do Senhor. Esses irmãos poderiam optar, a exemplo de alguns, por ficar em casa, mas eles vêm e, fazendo isso, estão se gastando para Deus, dizendo: Senhor, eu me consumo na tua presença. Ó irmãos, qual tristeza por aqueles que se gastam tanto pelas coisas do mundo, mas que não se gastam ou mesmo nada, ou mesmo quase nada para Deus. Servos que são terrivelmente consumidos por seus próprios interesses, de modo que não podem se gastar para Deus. Como frequentar a escola dominical, se domingo é o único dia que eu tenho para dormir até mais tarde? Como? Sacrifício. Como ir até o povoado num sábado, se é tão longe e a Kombi é tão ruim, é tão difícil, balançando para um lado e para o outro, e Doquinha dirige ruim que só a bexiga. É tão desconfortável. Sacrifício. É longe, Senhor, mas eu vou. Eu poderia ficar assistindo futebol, mas eu vou me gastar para o reino, porque essas horas são computadas na presença do Senhor. Novamente, alguns aqui trabalham a semana inteira, apesar disso, estão se gastando para o Senhor, contribuindo de alguma forma na obra. Há pessoas que trabalham aqui 5 dias na semana, e ainda separam tempo para estudar, para darem uma lição na escola bíblica dominical aos nossos filhos, ao meu filho, ao seu filho. Pessoas que estão ali estudando um pouquinho, e estão fazendo isso, e ao fazerem, estão se gastando para Deus. É muito bom quando a igreja proporciona ou patrocina um café da manhã. É muito bom participar do café da manhã, é bom participar do almoço, mas muitas vezes, para que participemos desse café da manhã ou do almoço, teve alguém antes se gastando para nos proporcionar tal privilégio de comunhão. Então é bom participar de um almoço e colocar o prato em cima da pia, alguém vai lavar. E quem lava está se gastando para Deus, está servindo ao Senhor. Tem irmãos e irmãs que não podem participar das programações, estando presentes, mas quando ouve que a igreja está em uma campanha, esses irmãos logo se dispõem a contribuir. Eles querem ajudar, e ao fazê-lo, estão se gastando para Deus. Oh, você que tem se gastado para o reino, Deus recompensará você. Você que tem sido um professor, uma professora, você que é um evangelista, você que é do Ministério de Louvor, é tão bom, a gente chega aqui, e então os slides aqui tudo pronto, alguém fez esses slides. O Ministério de Louvor cantando, mas para eles cantarem, eles tiveram que chegar cedo aqui para ensaiar. Que horas chegaram aqui, Jefferson? 4 horas. Quando você talvez estava cochilando ou assistindo sua partida de futebol, tinha irmãos aqui, já arrumados para ensaiar. E às 6 horas, oferecer o melhor para Deus. Sabe o que é isso? Sacrifício. Deus recompensará vocês do Ministério de Louvor. Uma figurinha linda, um convite que você viu lá no grupo postado. Hoje tem culto, assim, assim, assado. Alguém investiu tempo nisso. Sabe o que é isso? Gastar-se para Deus. Isso é sacrifício. Somos chamados a isso. Se você tem se gastado para Deus, Deus haverá de recompensar. Em quarto lugar, gastar-se para Deus envolve também bom uso das nossas finanças. Irmãos, quanto deixamos nos gastar pelas coisas desse mundo? Eu diria, quanto somos consumidos pelas preocupações com as contas, em sua vasta maioria, não das nossas necessidades, mas por causa das nossas vaidades, que muitas vezes, movidos pelo consumismo, somos tomados pelo desejo insaciável de possuir mais, de comprar, de comprar, de comprar e de comprar. Antigamente eram aqueles vendedores de porta de rua, lembra? Passavam com aquelas coisas, aí tinha algumas pessoas, não ofereça aqui não, não ofereça aqui não, não ofereça aqui não, aí passou, comprou, eita, estou devendo, e quando chega o cobrador, quando o diabo não vem, manda o secretário. Mas você comprou. Hoje não é mais isso. Hoje, Mercado Livre, Amazon, é site disso e daquilo outro, navegando. Às vezes não tem um centavo para comprar, mas eu estou olhando alguma coisa que vai que... Eu não tenho não, mas eu compro. Eu divido em 485 prestações, mas eu compro. Consumismo.
Aí compra, e qual é o resultado? Eu preciso trabalhar mais para ter mais dinheiro e poder pagar as contas, e assim eu vou me gastando pelo meu consumismo, pela falta de contentamento do meu coração. E sabe o que eu me preocupo? É dado da junta de missões que crentes gastam mais em Coca-Cola do que em missões. Investem mais em refrigerante do que na obra missionária. Enquanto os missionários estão sendo consumidos pela obra de Deus, se gastando mundo afora, muitas vezes passando necessidade, muitos de nós estamos sentados e nos gastando pelo consumismo, pelas muitas horas de rede social, e investimos muito mais nisso do que em oração. Oh, maldito padrão que é imposto pelo diabo através de seu governo nesse mundo, que tem influenciado as nossas famílias no contexto em que nós vivemos, de modo a nos gastar terrivelmente pelo consumismo. Nós não nos contentamos com a TV que temos. Se temos um de tubo, temos que ter um de LCD. Se temos de LCD, agora queremos um de LED. Se temos um de LED, queremos uma Full HD. Se a minha televisão é de 14 polegadas, eu quero a de 17. Se é de 17, eu quero a de 21. Se é de 21, eu quero a de 32. Se é de 32, eu quero a de 40. Se é de 40, eu quero a de 60. E eu nunca me contento. Se eu tenho uma bicicleta, eu quero uma moto. Se eu tenho uma moto, eu quero um Fusca. Se eu tenho um Fusca, eu quero um Fiat. Se eu quero um Fiat... E eu vou subindo e eu nunca me contento com o que eu tenho. E por vezes sou envolvido nas dívidas que me consomem pela minha falta de contentamento. Às vezes as roupas e os calçados, para alguns, tem que ser de marca. Marca A, marca B, porque isso traz status social. E às vezes alguns se consomem em ver outros que têm condições para isso. E não têm, mas querem imitar como se tivessem condições. Meu querido, se você não tem condições de usar roupa de marca, use aquela made in Caruaru. Vá na feira e compre daquela. Mas não se endivide por causa da sua vaidade. Pode se gastar tendo a consciência de que está se deixando levar por um padrão mundano. Deixe-me dizer, pare de se gastar tendo a sua paz roubada pelas notas promissórias de lojas chiques. Para que um desfile de moda chique dos pés à cabeça com o seu nome sujo no SPC? Sabe, muitos estão usando belas roupas. Mulheres com vestidos chiques, roupas caras, belos calçados que foram comprados com dízimo e oferta do Senhor. Estão se gastando para si mesmos e não para Deus. Talvez precisamos orar dizendo, ó Deus, se eu não tenho capacidade de administrar o muito que o Senhor me tem dado, de modo a separar uma parte como libação, como oferta ao Senhor, então tira o muito que eu tenho e me deixa com pouco e me ensina o contentamento, porque o apóstolo Paulo disse, nada temos trazido para o mundo e nada podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, caem em ciladas e concupiscências perniciosas, as quais afogam o homem na ruína e na destruição. Não queira ficar rico. Isso pode ser a sua ruína, isso pode ser a sua perdição. Em último lugar, gastar-se para Deus envolve dedicação em compromisso. Aqui fala de uma disposição constante, de alguém que assume um compromisso em gastar-se para Deus, de alguém com quem podemos contar porque a sua disposição, ele o faz porque deseja agradar ao Senhor. É alguém que, apesar do cansaço, ele vai estar presente no compromisso que ele assumiu, seja na escola bíblica, seja no evangelismo, seja como um professor. De alguma forma ele vai cumprir o que ele se comprometeu. E por que o vai? Porque ele tem compromisso. Ele vai estar presente porque tem dedicação. Apesar do seu cansaço, ele entende que está se gastando para Deus. Então ele não faz concessões quanto ao serviço da fé.
Irmãos, esse tipo de servo contrasta em muito com aqueles que podem ser denominados de crente chuva de verão. Vem e vai. Há crentes assim. Você não pode contar com eles para servir. Ou mesmo tem o crente servo eclipse. Conhece o servo eclipse? O servo eclipse é aquele que acontece de ano em ano. E quando a gente vê ele servindo, a gente até se admira, porque ele nunca faz nada. Ele está acostumado, é aquele crente SSS, salvo, sentado e satisfeito. Nunca serve. Ele é apenas um consumidor, ele vê a igreja como um clube social que ele frequenta e ele vai embora, mas ele não tem compromisso para ser integrado e participar no serviço da congregação. Irmãos, eu sei que alguns de vocês aqui realmente são limitados quanto a exercer um serviço em algum ministério. Mas eu sei também que há muitos de vocês que até poderiam servir, mas não estão dispostos. E sabe por que não estão dispostos? Porque você não quer se gastar para Deus. Ir dar aula numa sala de escola dominical é muitas vezes trabalhoso, e você não quer isso. Você não quer ficar com criança que dá trabalho. Você não quer ir fazer o serviço de evangelismo. Você não quer levantar cedo no domingo para estar na escola dominical. Você não quer servir. É cômodo para você ficar salvo, sentado e satisfeito, porque você ainda não entendeu que ser servo literalmente é ser trabalhador. Já aprendeu isso? Servir ao Senhor com alegria. Esse verso literalmente poderia ser traduzido: trabalhem para Deus com alegria. Algumas pessoas pensam que servir a Deus é só ser crente. Ah, fulano agora é servo de Deus. Nesses termos das Escrituras, tem muitos que não são servos de Deus. São de Deus, mas não servos. Porque servo é quem trabalha. Se gasta em prol do reino. Então eu quero desafiar você a, como Paulo, dizer: de boa vontade me gastarei e me deixarei ainda gastar em prol do reino de Deus. Se comprometa dizendo: meus afazeres não me impedirão de ser uma bênção em um ministério na igreja. Eu farei o máximo para estar presente nas programações. As mulheres na sociedade feminina, os homens na sociedade masculina, professores em salas de aula, porque Deus deu a você habilidade e capacidade. Servindo ao Senhor, quem canta está no ministério de louvor, quem toca está no ministério de louvor, quem ministra está no ministério de evangelistas, está pregando a palavra, mas sempre fazendo alguma coisa. Então se comprometa hoje e não deixe para depois. Se disponha para se gastar para Deus. Eu quero desafiar você essa noite, dizendo: Deus deu a você alguma capacidade. Se disponha. Entre em contato com a nossa liderança, comigo, manda um recado, diz assim: pastor, pode contar comigo. Está precisando o quê? O que a igreja está precisando? Que área a igreja está precisando? Nós precisamos de professores, precisamos de homens para cantar, nós precisamos de homens para pregar o evangelho, precisamos de mulheres comprometidas para abençoar as nossas crianças, precisamos de mulheres para ficar na sala com as nossas crianças, que por enquanto, está vendo que a criancinha fica inquieta, você que é mãe, não desanime. Ah, não vou para a igreja mais não, porque a minha menina fica chorando. Traga. Se ela chorou aqui, o que é que você faz? Você levanta um pouco, vai lá fora, tenta acalmar a criança e depois volta e senta novamente. Ah, porque quando minha criança chora, todo mundo fica olhando para mim. Bem, irmãos, entenda, é uma criança. Agora você, pai, também deve ter controle, dar limite ao seu filho. Se já é mais grandinho, está chorando aqui, você vai lá fora, peia. Num cantinho separado, peia. Depois entra de novo, para a criança saber que lá fora não tem coisa muito boa, não. Esse cara aqui desse tamanhão aqui, quando era pequeno, era assim. Sempre sentamos no primeiro banco da frente. Aí menininho crescendo, queria ir passear. A criança adora passear na hora do culto, é incrível uma coisa dessa. E a gente ia passear com ele lá fora, mas chegava lá, peia. Aí ele chorava como se estivesse dizendo: papai, pelo amor de Deus, me leva de volta para a igreja. E aí voltava e ficava quietinho na dele, porque sabia que lá fora não tinha coisa muito boa não. Mas não levante simplesmente para passear com o seu filho lá fora. Você está dando um recado para ele: toda vez que você choramingar, eu vou levantar e passear com você. Pai, tenha sabedoria. Quando o seu filho, sua filha chorar, você leva a calma, para não tirar a atenção da escritura sendo pregada, mas você traz de novo e ensina seu filho a disciplina. Não fique passeando lá fora, porque calçada da igreja não é praça, aqui é um culto ao Senhor, então tenha reverência com a presença dEle. Não perca
a oportunidade de ensinar ao seu filho. Paulo estava disposto a se gastar para Deus, porque ele entendia que Deus o chamou para glorificá-lo. Esse chamado é também para mim e para você. De modo que quando chegar lá no fim da nossa vida, tenhamos consciência tranquila de que servimos ao Senhor, glorificando-o com base no que Ele nos chamou. Eu termino essa mensagem lendo 2 Timóteo capítulo 4, versos de 6 a 8. 2 Timóteo 4, versos de 6 a 8. A palavra do Senhor diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, eu e você viveremos até o dia que Deus tiver estabelecido o seu propósito em nossa vida. O importante é, se for hoje, você pode dizer como Paulo, completei a minha carreira e guardei a fé? Você está pronto para partir e dizer, Senhor, eu me gastei pelo teu reino? Você está preparado para dizer isso? Estou sendo oferecido como libação. Completei a carreira, guardei a fé. O tempo de se gastar é hoje. Gaste-se para Deus, para não apresentar-se diante do Senhor com obras que rapidamente se consumirão, feno, palha, porque não se gastou para Deus aqui. Trabalhe, mas entenda que o trabalho é bênção de Deus para o seu sustento, mas não faça do seu trabalho a razão da sua vida. Constitua família. Família é bênção de Deus, mas não faça da sua família o centro da sua vida. Estabeleça um comércio, é importante, mas não faça do seu comércio um Deus, ao ponto de ele roubar de você o seu compromisso com Deus. Se exercite. O exercício, diz Paulo, para pouco é proveitoso, mas é proveitoso. Mas ele diz que a piedade em tudo é proveitosa. Tente ser disciplinado na oração e na leitura bíblica, tanto quanto você é disciplinado na academia. Se comprometa em se gastar para Deus. Se gaste para o Senhor. Porque aqueles que aqui perdem a vida, na eternidade ganham. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Ajuda-nos, Deus, a nos gastar para Ti. Tudo que o Senhor nos dá, posição, bens, trabalho, família, deve concorrer para uma vida sendo consumida para a Sua glória, Senhor. O trabalho não é preeminente em nossa vida, o Senhor é. Uma família não é preeminente em nossa vida, o Senhor é. Depois do Senhor, nós estimamos em honra a família. E não endeusamos nada que nos roube o gastar-se para o Senhor, o viver para Ti. Deus, levanta na nossa igreja servos dispostos a contribuírem com a Sua obra, servos que o Senhor usará como instrumentos para a edificação da sua igreja, Senhor. Servos que se posicionarão contra a negligência, contra a preguiça, contra o orgulho, contra o egoísmo e dirão, eis-me aqui para servir ao Senhor. Como eu posso ser uma bênção na obra da igreja? Oramos a Deus que o Senhor abençoe essa igreja, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Quinta-feira, venha se gastar para Deus em oração. E no domingo pela manhã, venha se gastar para Deus, aprendendo mais da sua palavra para melhor se relacionar com Ele. Tenham todos uma excelente noite na presença do Senhor e uma excelente semana. Deus abençoe os amados.